aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho? Marquinho? Hoje a gente vai fundo no mundo das finanças corporativas, mas com um toque especial, a gente vai focar no Brasil. Isso aí. Você, nosso ouvinte, mandou um material super completo, com textos de livros, apostilas de cursos, tudo focado em finanças. Parece que a gente tem um futuro investidor aqui. Pelo visto, você quer dominar o mercado brasileiro, né? E eu tô curioso pra saber o que ele separou pra gente. Eu também. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem aqui o Expert Speaker. Olá! Ele é mestre em desvendar o economês e traduzir tudo para a gente. Vou tentar simplificar tudo. E por falar em traduzir, o material que você mandou já de cara destaca a missão do gestor financeiro. Sabe aquela frase? Aumentar sistematicamente a riqueza do acionista. Aumentar o valor da empresa. Clássico, né? Parece simples, mas me explica, Expert Speaker, como isso funciona na prática no Brasil? Boa pergunta. Que desafios e oportunidades a gente encontra por aqui? Olha, essa frase realmente resume bem o objetivo final, mas o caminho é cheio de curvas, né? No Brasil, a gente tem que considerar alguns fatores específicos, como a volatilidade econômica, as altas taxas de juros, a forte presença do governo. É como jogar xadrez em um tabuleiro que se mexe sozinho. Isso é uma boa analogia. Mas vamos atentar um pouco. Digamos que o nosso ouvinte está no comando de uma empresa brasileira. O que ele precisa ter em mente na hora de tomar decisões? Ótima pergunta. Ele precisa estar atento a vários fatores, como as altas taxas de juros, a volatilidade cambial. E a regulamentação, né? Exatamente. A presença do governo impacta bastante o cenário. Falando em volatilidade, o material que você mandou também faz uma distinção interessante entre valor de mercado e valor contábil. Verdade. Tem até uma subcitação aqui. É. O que você pagou por um ativo pode não refletir o que este ativo vale hoje em dia. Por que essa diferença é tão importante? É crucial entender essa diferença para saber como o mercado precifica as coisas. O valor de mercado é o preço que alguém está disposto a pagar hoje. Tipo um leilão. Exatamente, ele reflete as expectativas futuras. Já o valor contábil está preso ao passado e ele é baseado no custo histórico do ativo. Entendi. Seria como o hype em torno de um ativo. Uma empresa inovadora com alto potencial de crescimento pode ter um valor de mercado muito superior ao seu valor contábil. É o futuro que conta. Exatamente. Ué, O mercado aposta no potencial de crescimento. interessante. E já que a gente está falando de futuro, o material também aborda as decisões de investimento. E como escolher os projetos certos, né? Me deparei com várias siglas. Payback, VPL, TRE. Confesso que me perdi um pouco. Como a gente decifra isso? Calma. As siglas podem assustar, mas a lógica é mais simples do que parece. Cada métrica conta uma história sobre a rentabilidade e o risco de um projeto. Tipo uma fábula. Mais ou menos. O payback, por exemplo, indica o tempo que leva para recuperar o investimento inicial. Entendi. O VPL, valor presente líquido, considera o valor do dinheiro no tempo. A TI, a taxa interna de retorno, te diz qual a taxa de desconto que torna o VPL do projeto igual a zero. Nossa, quanta informação! Mas qual métrica é a mais importante na hora de decidir se um projeto é viável ou não? O VPL é considerado a métrica mais completa, mas é importante usar todas elas em conjunto para ter uma visão mais ampla. Cada uma conta uma parte da história, né? Exato. E, por falar em histórias, o material também fala sobre o risco e retorno no Brasil, como o histórico de altas taxas de juros e a importância de calcular os riscos e retornos esperados. Se você fosse um investidor de olho no mercado brasileiro, o que você levaria em consideração? Primeiramente, cautela. O Brasil tem um histórico de inflação e volatilidade que exige atenção. Eu analisaria indicadores como o Ibovespa, que reflete o desempenho da Bolsa. A diversificação de investimentos também é fundamental. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Exato. E para a gente fechar essa primeira parte do nosso mergulho, o material discute a política de dividendos, com teorias como a Bird in Hand, que defende o pagamento de dividendos, e a teoria da irrelevância. Dividendos são bons ou ruins? Essa é uma questão complexa que gera muito debate. Explica. As empresas devem pagar ou não? A teoria Bird in Hand diz que os investidores preferem receber dividendos na mão porque é um retorno tangível. Já a teoria da irrelevância argumenta que o valor da empresa é determinado pelos seus investimentos e não pela forma como os lucros são distribuídos. Então é um dilema entre ter o dinheiro na mão agora ou apostar no crescimento da empresa do futuro. É isso aí. A decisão de pagar ou não dividendos depende de vários fatores, como a maturidade da empresa, as oportunidades de investimento e as expectativas dos investidores. É como escolher entre comer um pedaço de bolo agora ou guardar a receita para fazer um bolo maior depois. Perfeito. E com essa analogia deliciosa, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho nas finanças corporativas no Brasil. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar na estrutura de capital
e como as empresas brasileiras se financiam. Até lá. Até a próxima. É tipo comer um pedaço do bolo agora ou usar a receita para fazer um bolo ainda maior depois. É uma decisão que exige bastante estratégia, né? Com certeza. Na primeira parte do nosso mergulho, a gente explorou os desafios e as oportunidades das finanças corporativas no Brasil. A gente viu como o mercado funciona, os conceitos de valor, as decisões de investimento e a relação entre risco e retorno. A base de tudo. E agora, nessa segunda parte, a gente vai se aprofundar em um tema que é fundamental para qualquer empresa: a estrutura de capital. É a fundação da casa, né? Sem uma estrutura sólida, a casa desmorona. Exatamente. E como as empresas brasileiras constroem essa estrutura? Expert Speaker. Olha, no material que a gente separou, tem vários fatores que influenciam essa decisão, desde o estágio de desenvolvimento da empresa até a instabilidade do mercado. É um quebra-cabeça, né? Com certeza. E como o gestor financeiro consegue juntar todas essas peças? É um processo dinâmico que precisa se adaptar às mudanças do mercado. Empresas em fase inicial, por exemplo, tendem a priorizar o capital próprio. Elas precisam de investimento para crescer, né? Exatamente. Já empresas mais maduras, com um fluxo de caixa estável, podem optar por uma maior proporção de capital de terceiros. Faz sentido. Elas aproveitam as vantagens fiscais do endividamento. Então, né? É como se as empresas jovens estivessem construindo a base da casa e as empresas maduras já tivessem a casa pronta e pudessem usar o financiamento para reformar ou ampliar. Gostei da analogia. Mas e o mercado brasileiro? O mercado brasileiro tem suas peculiaridades. As altas taxas de juros, por exemplo, tornam o capital de terceiros mais caro. A volatilidade cambial também impacta as decisões. E, claro, a gente não pode esquecer da presença do governo com suas regulamentações e políticas fiscais. É, o governo sempre presente, né? Sempre. E por falar em teorias, Expert Speaker, o material menciona a teoria de Modigliani e Miller, que defende a irrelevância da estrutura de capital. É uma teoria clássica, mas que gera bastante debate. Como assim, estrutura de capital não importa? Em um mundo perfeito, sem impostos, custos de transação e risco de falência, a estrutura de capital seria irrelevante. Seria um paraíso. Seria, mas a gente sabe que o mundo real é bem diferente. Bem diferente. No mundo real, a estrutura de capital é uma decisão estratégica, influenciada por fatores como impostos, custos de falência e assimetria de informação. Então, no mundo real, a estrutura de capital importa sim. Importa muito. E o material também apresenta outras teorias, como a teoria trade-off e a teoria pecking order. Cada uma com sua perspectiva sobre a estrutura de capital. Pode explicar um pouquinho sobre elas? Claro. A teoria trade-off busca um equilíbrio entre os benefícios do endividamento e os custos do risco de falência. É como encontrar a medida certa dos ingredientes, né? Exatamente. Já a teoria pecking order sugere que as empresas seguem uma hierarquia na hora de buscar financiamento. Primeiro os lucros retidos, depois as dívidas e, por último, a emissão de novas ações. Então, não existe uma receita pronta para estrutura de capital ideal. Não existe. Cada empresa precisa analisar seu próprio contexto. Exatamente. E para finalizar essa segunda parte, o material apresenta um método para calcular o nível ótimo de endividamento de uma empresa. É uma ferramenta útil para ajudar as empresas a tomar decisões mais assertivas. Pode nos guiar por esse método. Claro, o método busca minimizar o custo de capital da empresa. Primeiro, a gente identifica o custo do capital próprio e o custo do capital de terceiros. Considerando os riscos do negócio e do mercado. Isso. Depois, a gente calcula o custo médio ponderado de capital, o WACC, para diferentes níveis de endividamento. A estrutura de capital que resultar no menor WACC é a ideal. Exatamente. É como encontrar a receita perfeita para um bolo delicioso e lucrativo. Boa analogia. E com essa analogia saborosa, a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho nas finanças corporativas no Brasil. Foi produtivo. É como equilibrar um prato numa balança. De um lado, os investidores querendo retorno, do outro, a empresa precisando crescer. Na primeira parte, a gente desvendou os conceitos básicos das finanças corporativas no Brasil. Isso. Exploramos os desafios, a busca por valor para o acionista. A base de tudo. Na segunda parte, a gente navegou pelo mundo da estrutura de capital, aprendemos a equilibrar as fontes de financiamento e agora, nessa última parte, a gente vai mergulhar na política de dividendos. Interessante. A gente vai entender como as empresas brasileiras usam essa ferramenta para recompensar seus acionistas. E para atrair novos investimentos. Exatamente. Mas antes de entrar nos detalhes, você mencionou que a política de dividendos é como um prato numa balança. Pode explicar melhor essa analogia? Claro. A empresa precisa encontrar um equilíbrio, né? Tem? Entre a expectativa dos investidores que querem retorno sobre o investimento e as necessidades da empresa que precisa reinvestir parte dos lucros para crescer.
Entendi. Se distribuir muitos dividendos, pode agradar os investidores no curto prazo, mas pode comprometer o crescimento futuro. É um jogo de paciência. E se reter todos os lucros, pode desagradar os investidores e impactar o valor das ações. Exatamente. Que é como escolher entre comer o bolo inteiro hoje ou guardar um pedaço para amanhã. Boa analogia. E no caso das empresas brasileiras, o que pesa mais nessa balança? A gente tem que considerar a alta concentração de propriedade das empresas. E a volatilidade do mercado, né? Sem dúvida. Como esses fatores influenciam as decisões? No Brasil, muitas empresas são controladas por famílias ou grupos e eles tendem a priorizar o reinvestimento dos lucros na própria empresa. Visando o crescimento e a perpetuação do negócio. Isso é como construir um legado. Faz sentido. Mas e os acionistas minoritários? Eles ficam à mercê dessa decisão. Nem sempre. Eles buscam mecanismos de proteção, como acordos de acionistas que garantam um mínimo de distribuição de dividendos. A legislação brasileira também oferece alguma proteção, né? Sim, mas a influência dos controladores ainda é muito forte. E a volatilidade do mercado? A volatilidade faz com que muitas empresas adotem políticas mais conservadoras. E tendo lucros para somar uma reserva de segurança. Exatamente. É como se preparar para uma tempestade. E por falar em teorias, a gente já viu que a teoria de Modigliani Miller defende a irrelevância da estrutura de capital. Sim. Mas essa teoria também se aplica à política de dividendos. Sim. Em um mercado perfeito, a forma como a empresa distribui seus lucros não impacta seu valor. Seria como dizer que o formato da pizza não muda a quantidade de queijo de calabresa. É uma boa comparação. Mas, como a gente já sabe, o mundo real é bem diferente. Bem diferente. E o que torna a política de dividendos uma decisão estratégica no mundo real? Os impostos, os custos de transação, a assimetria de informação. E as preferências dos investidores, né? Claro, tudo isso influencia a forma como o mercado reage à política de dividendos. Ou seja, o recheio da pizza faz toda a diferença. Com certeza. E o material menciona a teoria Bird in Hand, que defende o pagamento de dividendos, e a teoria do crescimento, que prioriza o reinvestimento dos lucros. Duas visões diferentes. Como elas se aplicam ao contexto brasileiro? A teoria Bird in Hand aposta na preferência dos investidores por um retorno imediato. Reduzindo a incerteza. Já a teoria do crescimento acredita que o reinvestimento dos lucros gera mais valor no longo prazo. É preciso analisar o perfil dos investidores. E as expectativas de crescimento do mercado. No final das contas, como as empresas definem a sua política de dividendos. Não existe uma fórmula mágica, mas existem modelos que ajudam na decisão. Por exemplo. O modelo residual, que prioriza o reinvestimento dos lucros, E o modelo de dividendos constantes. que busca manter um fluxo previsível de dividendos. Então, a política de dividendos é a cereja do bolo das finanças corporativas. É o toque final. E com essa analogia deliciosa, a gente encerra o nosso mergulho profundo nas finanças corporativas no Brasil. Espero que tenha sido proveitoso. A gente explorou os desafios, as oportunidades, as estratégias, E as teorias. tudo para te ajudar a entender melhor o mercado brasileiro. E tomar decisões mais inteligentes. A gente espera que você se sinta mais preparado para analisar as empresas e o mercado. E quem sabe até investir. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.